Bom, boa noite a todos. A gente está se reunindo hoje para dar continuidade ao nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, hoje no capítulo 1, estudando a mediunidade. Né? Vou começar lendo, depois a gente vai intercalando e a gente vai fazendo os comentários. Capítulo 1, estudando a mediunidade. Indubitavelmente, concordava o assistente Aulus. A mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria, e, de certo, precisa de cooperação, a fim de que se lhe habilite o entendimento. O orientador, de feição nobre e simpática, recebera-nos a pedido de Clarencio para um curso rápido de ciências mediúnicas. Especializara-se em trabalhos dessa natureza, consagrando-lhes muitos anos de abnegação. Era por isso, dentre as relações do ministro, que se nos fizera patrono e condutor, um dos companheiros mais competentes no assunto. Aulus nos aconselhara com afabilidade e doçura, relacionando aflitivas questões da humanidade terrestre, pousava em nós o olhar firme e lúcido, não apenas com o interesse do irmão mais velho, mas também com a afetividade de um pai enternecido. Hilário e eu não conseguíamos disfarçar a admiração. Era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali. Aliavam-se nele substanciosa riqueza cultural e o mais estranho patrimônio de amor, causando-nos satisfação o vê-lo reportar as necessidades humanas com carinho de enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar. Interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779, quando conhecera Mesmer em Paris, no estudo das célebres proporções lançadas ao público pelo famoso magnetizador. Então, aqui a gente já começa a ver que alguns espíritos se dedicam a esse tipo de estudo, né, há séculos já. Né? Você vê aqui, ele já, em 1779, ele já estudava o assunto e conheceu Mesmer, né, quando encarnado em Paris. Então, a gente vê que determinados espíritos estão aí há séculos, encarnando, reencarnando, desencarnando e prosseguindo no estudo dos mais variados temas. Né? Aqui, no caso, a gente está se referindo à mediunidade. Você vê, praticamente quase 300 anos. Né? Isso a gente não sai para trás, ele já não estava envolvido nesse tipo de estudo. Reencarnado no início do século passado, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo e privara com Carnet e Balzac, com Théophile Gautier e Victor Hugo, acabando seus dias na França, depois de vários decênios consagrados à mediunidade e ao magnetismo, nos moldes científicos da Europa. No mundo espiritual, prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo, dedicando-se agora à obra de espiritualização no Brasil. E isto há mais de 30 anos, comentava, otimista, as esperanças do novo campo de ação, dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiências que se faziam portador. Né? Então, a gente vê espíritos aí com alto grau de sabedoria em determinadas áreas, né, da ciência, das artes, né, a gente começa a entender por quê, né? São espíritos que estão dedicados a esse tipo de assunto, às vezes há séculos, né? Às vezes até há milênios, né? Estudando e trabalhando em determinadas áreas do conhecimento humano. Maravilhados ao ouvi-lo, mal lhe respondíamos a essa ou aquela indagação. Conhecíamos, sim, informamos, respeitosos em dado momento, alguns aspectos do intercâmbio espiritual. Todavia, o nosso desejo era amealhar mais amplas noções do assunto, com a simplicidade possível. Em outras ocasiões, estudáramos de leve
alguns fenômenos de psicografia, incorporação e materialização. No entanto, era isso muito pouco, a face de múltiplos serviços que a mediunidade encerra em si mesma. O anfitrião afável aqueceu em elucidar-nos. Colaborava em diversos setores de trabalho e prodigalizar-nos ia aquilo que considerava com humildade como sendo alguns apontamentos. Então, esses alguns apontamentos, dentro do que ele já sabe, deve ser bastante coisa. Para começar, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre a mediunidade a pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados, em cuja palavra reconhecia oportunidade e valor. Não nos fizemos de rogado ante a obsequiosa lembrança. E porque não havia tempo a perder, seguimos-lo prestamente. Em vasto recinto do Ministério das Comunicações, fomos apresentados ao instrutor Albério, que se dispunha a iniciar a palestra. Tomamos lugar entre as dezenas de companheiros que o seguiam, atentos em muda expectação. Como tantos outros orientadores que eu conhecia, Albério assombrou a tribuna sem cerimônia. Assomou, desculpe. Qual se nos fora simples irmão, conversando conosco em tom fraternal. Meus amigos, falou com segurança, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Não ignoramos que o universo, a estender-se ao infinito, por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, do limite de nossa evolução espiritual. Então, a doutora Marlene Nobre, ela sempre falava muito a respeito disso, como ele diz aqui, a exteriorização do pensamento divino, como o universo. Ela sempre costumava se referir a isso como se que a gente está mergulhado no pensamento divino. O universo todo está mergulhado no pensamento de Deus. Então, por isso que Deus é onisciente, onipresente, porque nós todos, toda a criação está mergulhada no pensamento divino. Nós estamos mergulhados nesse pensamento que é a divindade. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Então, é bem isso que a gente está comentando. É uma colocação assim, poética, filosófica, mas é uma grande realidade. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar, naturalmente circunscritos nas dimensões conceptuais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude. Podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade um ambiente psíquico que nos é particular. Aqui ele está colocando a nossa função de co-criador dentro da criação divina, Cada um dentro da sua capacidade, da sua limitação. A gente tem capacidade co-criadora em torno da nossa situação. Espíritos já puros como Jesus são co-criadores a nível de criar mundos, criar planetas, governar esses planetas. Então, cada um dentro do seu tamanho, ele é um co-criador. Mas toda criatura humana, ela também é um co-criador, ou seja, a gente participa da própria obra divina. Você vê que como Deus vamos dizer, misericordioso, como é magnânimo. As próprias criaturas participam da própria criação dele. Cada mundo possui o campo de tensão
eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravítica em que se equilibra. E cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hábito mental, na esfera de criaturas a que se emana em obediência e as necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Né? Então, está falando, de uma certa forma, aqui de lei de sintonia também. A gente vai se sintonizando com aquelas inteligências que estão vibrando na mesma faixa que nós. Né? Gente, quem quiser parar e comentar alguma coisa, à vontade. Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelos do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito. E cada consciência evolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências, sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo, constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Ou seja, a gente está aqui, né, encarnado nesse planeta, que é o planeta em que a imensa maioria das criaturas está vibrando na nossa mesma condição mental, moral, intelectual. Né? A gente está no lugar, ou seja, a gente está matriculado na série que é adequada a cada um de nós. Né? Então, ninguém está aqui por engano. Né? Então, estamos limitados também nesse planeta, né? Exatamente. A gente ainda como criador, até o dia que a gente for criaturas, vamos dizer assim, universais, como Jesus, né? Os espíritos puros não tem mais barreiras, né? É mais ou menos a gente, como ainda é criança espiritual, é como se a gente estivesse num pré-primário, numa coisa que precisa ainda. A criança, quando vai para a escola, ela não tem liberdade de sair para ir para onde ela bem entender. Né? Ela é mais ou menos acompanhada, patrulhada, né? Por ser criança ainda. Nosso caso é o mesmo, a gente ainda não tem condição de ser um ser ainda universal, porque o nosso nível evolutivo ainda não permite isso, diferente dos espíritos puros que transitam pelo universo de forma livre. Né? Exatamente. Compondo assim apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. Conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, né? Creio aqui, estamos limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Dependendo dos nossos semelhantes, em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam. Agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas, na estruturação dos nossos destinos. Então, a gente vai fazendo, vai acertando, errando, vai construindo, vai destruindo. Né? A própria lei da destruição faz parte da natureza, né? Para se reerguer. Né? Nossa mente dessarte um núcleo de forças inteligentes, gerando plasmas sutil que, ao exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando dos nossos próprios desígnios. Né? Então, colocando aqui a mente como princípio agregador e formador da própria matéria. Né? A ideia de um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Né? Então, a gente é um ser, porque nós somos um princípio inteligente, esse princípio inteligente, né, agrega toda a matéria que está em torno de nós, né? E através da nossa vontade, imprime movimento e direção a essa criatura encarnada que nós somos. As formas pensamentos, né? Também, a gente cria também... É ser organizado. Cria também no plano mais sutil,
né? De acordo com o que a gente pensa, a gente cria realidades em torno de nós. O orador fez pequeno intervalo que ninguém ousou interromper e prosseguiu comentando. Segundo, é fácil de concluir. Todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que, fluindo da mente, ele é que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si. Ou seja, a nossa própria matéria, né, ela é resultado da nossa mente, né? Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Um hotentote desencarnado, em se comunicando com um sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras, além dos assuntos triviais em que se desdobram no mundo as experiências primitivistas, e um sábio sem indumento carnal, entrando em relação com o tentonte acho que como se fosse uma tribo primitiva, uma coisa assim. Isso ainda é uma raça africana. uma tribo, né? A tribo deles. Ainda que colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: um espírito, vamos dizer, que vai fazer que quer se comunicar, vamos dizer, de um assunto que tem um nível, há uma necessidade de um nível intelectual grande. Se o médium não tiver uma certa entendimento, uma certa sintonia com esse tipo de pensamento, com esse tipo de elaboração de raciocínio, fica difícil ele conseguir se comunicar através desse médium. Então, assim, é necessário, para aquelas ideias fluírem, né, o receptor da ideia ter algum tipo de similaridade, pelo menos um mínimo de conhecimento, para conseguir fazer uma elaboração para que aquelas ideias transmitidas sejam transmitidas de uma forma mais clara, né? Isso, pelo menos, foi o que eu entendi. Não sei se vocês compreenderam da mesma forma. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá, né? Então, isso é bem compreensível, né? A gente vai os espíritos vão se afinizar conosco e a gente com os espíritos, de acordo com o nível que a gente tem de vibração, de intenção, né? Uma pessoa que não tem uma intenção séria, ela não pode ter comunicações com espíritos que têm intenções sérias, né? É questão de afinidade, né? Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhes
os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós, das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. Isso aqui é bem interessante, né? Os médiuns, né, eles têm, para se melhorar como médium e como ser humano, obrigação de se melhorar tanto moralmente como intelectualmente. É uma obrigação do médium para poder se afinizar com esses espíritos e poder, vamos dizer, ser um instrumento no qual a humanidade vai se beneficiar deles, né? Então, a gente tem como médium sempre a obrigação de nos melhorarmos moralmente e intelectualmente, né? Aí você vê que isso aí é muito interessante, porque a doutrina espírita ela deixa muito claro, né, a necessidade da evangelização, né, do médium, né? Então, aquelas pessoas que têm aquela mediunidade aflorada e quando adentram as casas espíritas, né, a importância de elas terem essa evangelização no sentido do seu desenvolvimento moral antes de adentrar e prosseguir, né, no desenvolvimento da mediunidade. Que Chico já falava isso, né? E todos os benfeitores falaram isso, né? Que você abre a porta e a porta está aberta para o bem ou para o mal, né? Então, as pessoas não podem confundir mediunidade com grau de moralidade. São coisas diferentes. É uma E aptidão fundamental que o médium passe por uma capacitação. Essa talvez seja a grande diferença que exista entre a doutrina espírita com determinadas outras crenças que também trabalham com mediunidade, com reencarnação, né? É que na doutrina se preza muito essa questão, né, da seriedade que é o processo da mediunidade, a importância que ela tem no nosso processo de desenvolvimento, né, como seres humanos, como aqui no caso da Terra, nós estamos, através da mediunidade, nós estamos tendo a oportunidade de desenvolvermos, né? É assim que a doutrina espírita exatamente trouxe isso para a gente através da mediunidade. Mas como é importante a gente não confundir essas coisas, né? Porque a gente vê, né, vários exemplos que nós tivemos de médiuns que tinham a mediunidade aflorada, porém, nada de evangelização, de transformação moral, né, do conhecimento necessário para que você possa prosseguir nesse caminho de forma segura, né? De forma responsável. E o interessante é que a mediunidade é um instrumento, né? E a gente, cabe a nós fazer o melhor uso possível. O que é bonito é o seguinte, que é um instrumento que serve para a gente, para a nossa própria evolução e, ao mesmo tempo, para ajudar aqueles que estão na caminhada junto com a gente, né? Então, é uma oportunidade enorme para a gente e é uma oportunidade de auxílio também para os nossos, vamos dizer, os nossos companheiros, né, de jornada aqui nesse planeta. A primeira finalidade da mediunidade é o médium, tá? Então, a gente nunca deve esquecer disso, que a primeira, né, finalidade é a melhoria moral do médium. Depois, ele vai servir, porque ele só consegue servir se ele estiver melhorando moralmente, senão é tirada dele a mediunidade, né? Aí ele passa a ser aquela questão do animismo ser mais forte, e aí ele vai trabalhar muito mais animicamente do que mediunicamente, isso aí. Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado. Isso aí. E aí você vê que, né, a elevação do espírito do Chico, né, o Chico Xavier, para essa missão que ele teve aqui, né? E é uma missão. Ele já era o Chico já é o médium pronto, ele veio com missão, né? Agora, a maioria de nós médiums não temos missões, a gente tem Você imagina, né, o grau de elevação do Kardec para poder codificar a doutrina espírita, né? A gente vem com mediunidade, o Chico veio com mediunidade por missão, a gente veio com mediunidade por obrigação e por misericórdia divina. Misericórdia, para resgatar, né? Para nossa redenção. Exatamente. Nossa redenção.
Reflitamos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza, se instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. Ou seja, a gente reflete o que a gente é, né? Para os outros e para nós mesmos. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque, observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência no hoje imperecível. Ou seja, nós somos artífices do mundo que a gente vive. Se a gente vive num mundo feliz ou infeliz, nós somos os únicos responsáveis por isso. Vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. A gente via, manifestações disso desde da pré-história. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinado com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos que se nutrem. Então, assim, a gente está vivendo agora uma época bastante conturbada, com muita dificuldade, muito também porque a gente está absorvendo isso que está vindo do plano espiritual. A gente cabe a gente tomar muito cuidado, orar e vigiar. Então, assim, o mundo espiritual está numa fase muito conturbada. Então, cabe a gente tentar se sintonizar somente com as inteligências que estão trabalhando em favor do bem, da paz, da harmonia, do equilíbrio do planeta. Porque a gente também se sintoniza, às vezes, muito facilmente com as outras energias que têm interesses diferentes. A gente acha que a gente está num mundo aqui estagnado, físico, mas a relação é uma coisa só. A gente está em constante contato com essas outras inteligências. É o que o Cristo disse mesmo, orar e vigiar, para a gente não se sintonizar com coisas positivas que vão trazer a nossa melhora e a melhora do mundo. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, com as forças sublimadas e degradantes dos pensamentos que se nutrem. Essa eu já tinha lido. Saibamos, assim, cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. É isso que a gente acabou de falar, A gente tem que se educar para se sintonizar com o bem. A humanidade também nunca esteve tão conectada como atualmente, Nós hoje estamos conectados 24 horas com tudo, Com tudo. Conosco mesmo, a própria humanidade, Então, a gente está sempre recebendo muita A comunicação hoje em dia é instantânea. A gente também tem que selecionar no que a gente está conectado no nosso dia a dia, nossas leituras, nossa internet, Porque a gente está nosso WhatsApp, porque a gente está sempre recebendo muita coisa, Então, rapidamente, a gente entra nessa mente coletiva, Então, a gente tem que estar bem equilibrado, muito bem harmonizado, observando bem isso, É orar e vigiar de novo, sempre é contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhes os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho, sepultado na lama, não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores. Se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. De novo,
a sintonia, né? A gente tem que procurar se sintonizar com esse tipo de energia, né? Que é difícil para a gente, né? A gente vira e mexe, a gente acaba baixando o nosso nível de vibração mental, né? A gente é bem indisciplinado ainda em relação a isso, né? Então, a gente tem que Primeiro que tomar nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? muito... Pelo grau de imperfeição que a gente tem, nos deixa muito vulnerável para as más influências. Então, é mais fácil a gente escorregar e receber a má influência do que a boa. Do que a boa. Mas, assim, aí é a questão do esforço, né? Que se a gente tiver com a predisposição ao bem, a gente é muito ajudado nesse sentido. E esse momento que a gente está vivendo é muito perigoso, que como é um momento que foi previsto, né? O cataclismo moral que nós estamos vivendo, que é uma pandemia muito pior do que a do vírus, essa pandemia moral, você está vendo, né, hoje na psicosfera, né, essa lama, esse lodo, né, essa sujeira, esse escândalo do mal, né, que veio não à toa, né, ele veio para ser limpo. Né? Então, nós estamos num período muito conturbado, né, em que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode entrar na vibração ruim, né? A gente não pode cultivar raiva, ódio, a gente tem que enxergar essa imoralidade, essa insanidade mental que nós estamos vendo no nosso meio, mas de uma visão mais evangélica, né? Com uma visão que Deus nos trouxe, que Jesus nos trouxe, e a doutrina de forma bastante clara e objetiva, para que a gente possa, né, tirar o proveito individual deste momento, no sentido de a gente estar, né, evoluindo e progredindo, e ajudando a coletividade, né? Porque é um momento bastante difícil. Para nós espíritas, que temos a misericórdia desse conhecimento, já está sendo muito difícil, você imagina para as pessoas que não têm o conhecimento. E para aquelas pessoas que estão vivendo aflições terríveis. Porque nós temos hoje muitas pessoas vivendo aflições terríveis, de todas as espécies, né, trazidas pela pandemia. Então, assim, é um momento bastante difícil, mas que a gente tem que procurar, nós estamos com a fé muito fortificada, para poder a gente iluminar, né, dentro do que é possível, a gente contribuir. Por isso que a gente recebe a informação do Kardec, né, que nós somos obreiros, né, trabalhadores da última hora. Então, nós temos esse compromisso, né, que é um compromisso que a gente precisa estar Esse negócio bastante que você está atento falando, as e para a pessoas se gente não mobilizam sucumbir. muitas vezes quando E tem... E muitos sucumbiram, né? Acho que a conexão da internet aqui também estável, ela falou. A gente se sensibiliza muito com as grandes tragédias que são coletivas, né? Mas às vezes a gente esquece daquelas tragédias que são individuais, né? E que a gente deixa elas passarem despercebidas, né? E que são dores tão importantes quanto as grandes tragédias, né? Essas tragédias individuais anônimas, né? Que ninguém percebe, né? Parei aqui, mediunidade não basta por si, não é isso? Não, elevemos nosso padrão. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Mediunidade não basta por si só. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Albério prosseguiu ainda em seus valiosos comentários e, mais tarde, passou a responder a complicadas perguntas que se lhe eram desfechadas por diversos aprendizes. Por minha vez, recolhera largo material de meditação e, em razão disso, em companhia de Hilário, despedi-me dos instrutores com alguns monossílabos de agradecimento, ouvindo de Áulos a promessa de reencontro para o dia seguinte. Então, aqui a gente encerra esse capítulo, né? Você vê quanto conhecimento, quanta coisa importante a gente refletiu, né?
E é muito legal a gente procurar sempre trazer esse conhecimento para a realidade contemporânea que nós estamos vivendo no momento, né? Para que a gente possa trazer isso na prática, porque esses dias eu até tinha feito essa reflexão numa outra reunião, que nós estamos no momento agora da prática do Evangelho, né? Quer dizer, a Boa Nova, ela passou pelo período, né, do conhecimento, né, de nós tomarmos conhecimento da Boa Nova, mas agora o momento é de praticá-la. É essa prática que vai fazer com que a gente adentre a era da regeneração. Então, por isso que eu acredito que nós, espíritas, neste momento de pandemia, nós estamos sendo que levados a, de fato, praticarmos aquilo que pregamos em nossas vidas. E isso, com certeza, fará com que a gente possa ter uma capacidade de iluminar mais, né? Dentro do papel que nos cabe como espíritas. E isso nos foi informado pelos benfeitores, né? É o tempo da separação do joio e do trigo, né? Com certeza. A minha internet aqui toda hora cai, toda hora cai. A de A minha vocês caiu agora há pouco também. A minha mesmo até também deu uma variada agora, mostrou aqui. Mas disse que está tendo muita instabilidade lá da internet aqui em Taubaté. É muita gente que está usando. Parece que muita houve coisa mudança online, né? houve mudança da sede lá da NET, né? E aí está tendo uma instabilidade. Eu não sei se o de vocês é NET. Bom, gente, eu vou encerrar a gravação da nossa reunião da semana. Então, fica combinado para a próxima quarta-feira o capítulo 2, o psicoscópio. Então, eu vou encerrar aqui a gravação e depois a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Uma boa noite a todos aí, esperamos que tenha sido útil aí a nossa reunião da noite também para os outros que vão acessá-la. Deixa eu só interromper aqui